Meu nome é Jefferson, sou estudante de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de Viçosa e vou apresentar o trabalho intitulado Efeito da Tecnologia de Ultrassom em Enzimas, Revisão, que foi feito, sob orientação do professor doutor Bruno Ricardo de Castro Leite Júnior. Bem, as enzimas são proteínas que atuam como catalisadores de diversas reações químicas e bioquímicas. Desse modo, elas alteram uma determinada reação, diminuindo sua energia de ativação. As enzimas, elas possuem ampla aplicação industrial e podem ser produzidas a partir de animais, plantas e micro-organismos. Porém, as fontes mais lucrativas para a produção de enzimas são os micro-organismos. Atualmente, aproximadamente 200 tipos de enzimas microbianas são utilizadas comercialmente. As enzimas, possuem ampla aplicação na indústria de laticínios, por exemplo, na de alimentos como um todo, além aí de áreas dos fármacos, têxteis, cosmético, couro e biocombustíveis, por exemplo, também. A hidrólise, de substâncias pode ocorrer de duas formas, através da hidrólise termoquímica, aquela que utiliza aí bases e ácidos combinados, com temperatura, ou pela hidrólise enzimática, que aí possui condições, mais amenas, como vantagens em pH, em temperatura e tempo, também alta especificidade. Porém, a hidrólise enzimática apresenta, algumas limitações, como o alto custo e as taxas, o alto custo das enzimas e as taxas de reação relativamente lentas, que acabam dificultando aí a aplicação comercial em larga escala. Diante disso, novos métodos, foram desenvolvidos, estão sendo desenvolvidos com o objetivo de alterar as propriedades das enzimas existentes, com o objetivo de diminuir custos, e atender aos requisitos de aplicação industrial, sendo a tecnologia de ultrassom uma delas. O ultrassom aí é uma tecnologia verde, física e não térmica, podendo ser aplicada, no processamento de alimento, além também de ser capaz aí de promover a alteração da atividade enzimática. Sendo assim, então, o objetivo dessa revisão é apresentar o potencial do S com uma tecnologia capaz de ativar, estabilizar e inativar enzimas. Bom, então, começando a falar um pouquinho, da revisão bibliográfica, vou falar um pouquinho das enzimas. A maioria das enzimas, são proteínas, possuindo aí estruturas primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, representado pela imagem que está sendo apresentada, onde, a primeira, à esquerda, é a estrutura primária, que corresponde à sequência linear dos aminoácidos unidos, por ligações peptídicas. E aí, na estrutura secundária, é uma estrutura, caracterizada por padrões regulares e repetitivos que ocorrem localmente, causado pela atração entre aminoácidos próximos. Então, já nessa estrutura, a molécula começa a ter uma estrutura tridimensional e aí a gente vai ter as estruturas terciárias e quaternárias. As enzimas, possuem capacidade aí de serem específicas para um determinado substrato. Então, através do encaixe do substrato numa região, definida da enzima, que é onde ele vai se encaixar, denominada, sítio ativo, a gente vai ter, esse encaixe da enzima e do substrato, resultando, em um complexo IES. Posteriormente, vai haver a conversão aí muito rápida desse composto e aí vai ter um complexo EP. E depois a gente vai ter a enzima nativa sendo liberada e o produto da reação. Em relação ao ultrassom, essa tecnologia aí trata-se de um processo, baseado na geração e emissão de ondas ultrassônicas, cujo principal aí
fundamento é a cavitação acústica que é gerada, que vai envolver aí a formação, o crescimento e colapsos de bolhas, tendo, né, como consequência desse fenômeno de cavitação alterações na estrutura das enzimas e no meio reacional enzimático, né, como um todo. O ultrassom ele é formado aí, né, por transdutores, geradores e emissores, e, né, na tela a gente pode observar dois dispositivos de ultrassom que estão disponíveis para o uso, que à esquerda é o ultrassom, é o banho ultrassônico, e à direita a gente tem o ultrassom tipo sonda. Desse modo, então, conhecendo um pouquinho da tecnologia de ultrassom, a gente pode partir para a aplicabilidade dessa tecnologia. E uma das aplicabilidades aí que vem surgindo é a alteração, né, da performance enzimática utilizando o ultrassom. Nas reações enzimáticas, o ultrassom pode alterar as condições do meio e perturbar ligações fracas, causando alterações conformacionais na estrutura da proteína. O tratamento com ultrassom, né, na frequência e intensidade adequadas pode levar ao aumento da atividade enzimática. É, Tem sido relatado, né, com bastante frequência que o ultrassom favorece muitas reações enzimáticas em baixas frequências, que pode ser então aí utilizado para ativar a enzima. Concisamente, o que o ultrassom faz é favorecer, né, as reações enzimáticas, aumentando a transferência de massa e atuando aí sobre a estrutura da enzima. À esquerda a gente tem uma tabela que mostra aí, né, a otimização de diferentes atividades de diferentes enzimas promovidas, né, pela tecnologia de ultrassom. Então, a gente vê que enzimas como a celulase, né, dextranase, pepsina e lipase, todas, né, possuem aí destinos, fontes diferentes, ou tiveram aí o aumento da atividade promovida pelo ultrassom. Então, o ultrassom também pode ser aplicado para inativação de enzimas. A cavitação acústica, que é o principal fenômeno que acontece, né, durante o processamento com ultrassom, pode causar inativação por meio de três mecanismos, que podem aí atuar isoladamente ou em combinação. O primeiro é inteiramente térmico, devido, né, às altas temperaturas atingidas durante a cavitação, né, em trânsito. O segundo mecanismo se deve aos radicais livres gerados, né, durante a sonólise aquosa, que podem aí reagir com alguns resíduos de aminoácidos envolvidos, né, na estabilidade enzimática ou na função catalítica. E o terceiro se deve à formação de forças, né, de cisalhamento, que podem também causar alterações desfavoráveis na estrutura da enzima. Trabalhos com ultrassom para inativar aí enzimas indesejáveis existem muitos. Nesse trabalho, né, eu cito um que foi realizado com lírio para inativação aí, né, usando o S para inativação da peroxidase, da oxidase do cálcio ascórbico e do ácido ascórbico e da polifenol-oxidase. Então, como conclusão, a gente demonstrou que o S pode melhorar o desempenho de enzimas comerciais, né, seja aí para ativar, estabilizar ou inativar. A inativação enzimática, então, de US pode ser feita em condições otimizadas de processo, considerando, né, tempo, temperatura e etc. E aí são necessárias mais pesquisas para entender a relação entre as enzimas e, e essa tecnologia para aplicações industriais, bem como uma análise rigorosa de custo para aplicação em escalas maiores. Eu agradeço a oportunidade e a atenção e obrigado.